Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um Manancial Cast aqui, transmitido pelo Ministério Manancial. Seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo, então, a mais esse momento. Eu tenho certeza que você vai aprender e aprender muito com tudo aquilo que Deus tem para tratar conosco aqui neste momento, tá bom? Hoje, meu convidado desse dia, desse cast, é o pastor Adilson, né? Adilson está aqui conosco, aqui já no estúdio. Shalom, shalom. Nós vamos estar, então, aí falando um pouquinho, batalhando um pouquinho aqui, conversando um pouquinho sobre algumas questões aqui neste momento. Não é isso, Adilson? Sim, shalom, graça e paz a todos. É uma grande satisfação estar aqui, pastor. Muito obrigado pelo carinho, né? E a confiança no ministério. A gente está aqui debatendo sobre um importante tema hoje, né? Ô, Adilson, não precisa ter vergonha, não. É destravar um pouquinho, né? Destrava aí, tem algum botão aí que destrava aí? Relaxa, solta a mão aí, fica tranquilo aí, tá bom? Fique em paz. Já tá destravado, então. Ninguém vai te metralhar aqui nesse dia, não, tá bom? Eu gostaria que você agora, nesse momento, fizesse algo aí para nos ajudar, tá bom? Que você possa, então, compartilhar essa live, que você possa, então, estar aí junto conosco aí, curtindo, deixe seu like, né? Nesse momento aí, deixe seu like. Compartilhe, então, essa live com pelo menos umas 3 ou 4 pessoas aí que você conheça. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperte aí o sininho para que você possa receber todas as nossas informações. E também lá no meu Instagram, me siga lá no meu Instagram, Pastor Rubens Souza, e o Adilson. Qual que é o seu Instagram, Adilson? Adilson7514. Adilson7514, então você segue lá o Adilson também no Instagram também dele, para que você possa aí estar recebendo nosso conteúdo e aquilo que nós estamos fazendo. Adilson, nós vamos falar hoje sobre o poder da consistência. Isso. Permanecer firme fazendo algo, né? Nós percebemos que a maioria das pessoas não tem consistência. Isso. Começam algo e param no meio do caminho. Iniciam, mas de repente, então, já bloqueiam aquilo que iniciou. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e como você é nessa situação. Você se considera uma pessoa consistente? De 0 a 10, você se considera uma pessoa consistente, mais ou menos, ou não consistente? Aí, vamos lá. Na verdade, a gente parar para entender sobre isso, eu vi como um tema muito importante, porque eu mesmo, ultimamente, eu tenho buscado muito sobre isso, né? Buscado conhecimento, buscado informações, buscado em Deus sobre esse tipo de situação, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que tive problemas, procrastinar, essas coisas. Então, eu tinha aquela dificuldade, entendeu? Falar assim, não, Você eu vou era fazer... procrastinador disso? Opa, eu era um pouco. Sério? E pastor, incrível. Mas não fica preocupado, porque eu acho que a maioria das pessoas viu? Sabe, na verdade, assim, eu ser humano, entendeu? Eu tô aqui como um ser humano e eu vou falar, assim, da minha fraqueza, daquilo que eu tenho dificuldade de romper e do que eu estou buscando a solução para que você de casa, né, possa estar recebendo isso como um ensino também para edificar, entendeu? Então, no caso, assim, eu vinha buscando, então eu tinha esse problema também, pastor. Então, se, por exemplo, eu chegasse e falasse assim, não, eu vou fazer, por exemplo, eu sou gordinho, na verdade. Então, eu falava assim, não, eu vou fazer o regime, vou tomar o remédio, vou tomar um chá. Então, um dia eu tava no remédio, um dia eu tava no chá, um dia eu tava não sei o quê. Então, eu começava a fazer e não terminava, entendeu? Eu começava a fazer, perdi 1 quilo, eu tava parecendo uma sanfona. Engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, entendeu? É aquele tipo rebote. Então, a sanfoninha do entendeu? Eu falei assim, não, Senhor, não faz sentido isso. Por que, Senhor, a gente toma uma atitude, a gente recebe a palavra na igreja, uma palavra poderosa, e aquilo levanta nossa autoestima e nós começamos a avançar, mas por um tempo a coisa parece que esfria e você não consegue avançar, sabe? E aí o Senhor começou a me mostrar, por exemplo, nós seres humanos temos 2 sentimentos, nós temos o consciente e o subconsciente. Quando nós recebemos
as informações, nós recebemos no consciente. O subconsciente dentro de nós é o quê? É o que a Bíblia fala de ventre e o íntimo. Então, quando isso dentro de nós, de mim, de você que está em casa, de todos nós, quando nós não conseguimos romper, é como se, por exemplo, você vai entender o que eu vou falar. Por exemplo, tem uma palavra, o pastor tem sempre aquele sempre tá lá, gente, declara na tua vida, vai acontecer, declare isso, eu tenho fé, eu declaro isso. Então, a gente vai lá, com a nossa boca, nós declaramos, é o quê? Consciente. Mas, se o seu subconsciente não estiver alinhado, ele anula tudo que você fala. Não acontece. É por isso que muitas pessoas se frustram com essas coisas, não conseguem avançar. Você pode ver que Satanás, ele ataca em várias áreas da nossa vida, seja ela relacionamento, ministério, financeiro. E você pode perceber que o foco é o quê? É sentimental. O foco é o quê? É dentro, é o íntimo, é no sentimental. Por quê? Porque a vontade dele é trazer um complexo de inferioridade, é fazer você se sentir diminuído, é fazer você se sentir incapaz, porque Satanás sabe que o poder que nós temos dentro de nós é invencível. É uma coisa que não te segura. Quer um exemplo? A Torre de Babel. O rei decidiu, falou, não, vamos montar uma torre que vai chegar lá nas nuvens, juntou os povos e começou a levantar, e o povo de Deus, não faça isso, não, vamos fazer, senão vai chegar no céu, é lá que nós vamos adorar a Deus. E se Deus não divide as línguas, o que tinha acontecido? Eles tinham subido muito. Quer dizer, o homem, ele desconhece o poder que ele tem. O homem, ele desconhece esse poder. Então, ele consegue o quê? Ele não consegue avançar. Então, nós precisamos entender que, na verdade, nós precisamos ter uma mudança no nosso íntimo. Mas isso, para gerar, nós temos o quê? Intimidade com Deus, com o Espírito Santo. É só Ele que pode fazer essa faxina dentro de nós. Nós, pela força nossa, nós não conseguimos. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Mas desde quando Jesus morreu na cruz, veio a graça. Ele pagou tudo. Nossa dívida está paga. Então não é por esforço. Não é por sacrifício. Se você quer avançar, não é por sacrifício. Pastor, mas então por que eu tenho que, por exemplo, jejuar? Por que eu tenho que buscar? Amado, para você é um sacrifício jejuar? Para mim é um prazer. Porque quando nós estamos na graça, nada é por sacrifício, nós fazemos por alegria. Isso é prazeroso, é viver pela graça. Quando nós entendemos que nós vivemos pela graça, tudo que fazemos é prazeroso. Quando é relacionado para Deus. Se você tem um propósito na sua vida, eu vou ficar um ano, que nem o pastor lembra, um ano sem refrigerante. É difícil porque o seu subconsciente é acostumado. Nossa, refrigerante é gostoso, é delicioso. E ele começa a confrontar você. É um confronto entre você e ele, é a carne, é a alma. Então a alma grita. Mas se você não for firme e você falar assim, não, peraí. O subconsciente, não, o Espírito Santo já começa a arrancar isso de mim. Eu tomei a minha frente. Então, e tornar isso prazeroso na sua vida, é para Deus que eu estou fazendo, é para Jesus que eu estou fazendo. Você não vai conseguir libertar. Então vai chegar na frente e você vai diminuir. E eu comecei a buscar esses tipos de conhecimento e a partir daí eu fui entendendo. Uma das coisas, pastor, só para concluir, que o pastor fez, foi essa última série, Hábitos. Foi um dos melhores séries que eu vi no meu conhecimento evangélico. Porque hábitos, isso é a chave, é o destravar na mente, é o destravar do seu subconsciente, da alma, de lá de dentro. Porque se você não tiver um hábito, se você não começar a buscar esse hábito, você não consegue mudar. É a mesma coisa aquele turrão. A pessoa que é turrona, ela é sempre turrona. Você vê que ela é sempre turrona. Aí fala, não, vou mudar, aceitei Jesus, preciso mudar. Se o Espírito Santo não fizer uma faxina dentro dela e não colocar os frutos do Espírito, porque não é por força,
Não adianta uma pessoa que é turrona falar assim, eu vou deixar de ser turrona hoje. Irmão, primeira oportunidade que o diabo colocar, ele chuta o barde e explode. Pela força não consegue. Então, no caso aí, o que acontece? É o Espírito Santo que vem e muda. Ô Dilson, então quer dizer que você começava a fazer dieta e parava? Parava, não só isso, todas as coisas, o livro mesmo. Você sabe que geralmente, em torno de cada 10 pessoas, 8 param o seu propósito. Isso. Entendeu? E detalhe, param logo nos primeiros meses. Nós estamos então nessa data do cash, nós estamos findando praticamente março. Isso. Nesse prazo de 3 meses que começou o ano, de cada 100 pessoas que decidiram mudar de vida, 8 já pararam, já voltaram com a sua prática já novamente anterior. Infelizmente, porque as pessoas não têm consistência. Você falou, eu fiz um propósito uma vez de ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Já fazem quase 7. Aí, ó, tá vendo? Eu fiquei 1 ano e depois nunca mais coloquei refrigerante na minha boca. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos ser pessoas decididas. Nós somos o resultado daquilo que nós fazemos de forma consistente. Com certeza. Certo? Só que também nós vamos perceber que não é só nós que temos as dificuldades. Isso é uma luta constante. É a luta da carne contra o espírito. Isso. Então, o espírito, ele é consistente. O espírito, ele é feito e ele é, então, constituído da matéria celeste, Sim. de Deus na nossa vida, ok? Então, ele é certo. Só que a nossa carne é falha. Isso. O pastor Carlito sempre fala que a nossa carne nunca vai melhorar. Nunca. Né? Então, ou seja, e aí fica a briga da carne e do espírito. Sim. Se a sua carne combater o seu espírito e ela prevalecer, você então procrastina, você para então de fazer as coisas. Se o seu espírito prevalece, então você tem consistência. E olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7, versículo de número 15 em diante. Eu não entendo aquilo que eu faço, porque não faço as coisas boas que quero fazer. Ao contrário, faço as coisas más que odeio fazer. Se faço as coisas más que não quero fazer, concordo com a lei que ela é boa. Mas não só eu que de fato faço mal. É o pecado que vive em mim que o faz. Então, ou seja, o que faz o mal é o pecado, são a obra da carne que existe dentro da nossa vida, que nós precisamos constantemente lutar e batalhar contra isso. Sim, eu sei que nada de bom vive em mim, isto é, naquela parte de mim que é humana e pecadora. Né? Nós somos corpo, alma e espírito. Isso. Então, no nosso corpo, só há pecado. Nosso corpo inclina para o pecado, para comer demais, para fazer o que não é bom, para fazer o que não é certo diante de Deus. Mas eu quero fazer o que é bom, mas isso eu não faço, ele diz. E não faço as coisas boas que quero fazer. Ao contrário, faço as coisas más que assim eu não quero fazer. Estamos falando do apóstolo Paulo. Sim. O apóstolo Paulo se posiciona e diz assim, olha, eu queria fazer as coisas certas, mas eu tenho dificuldade, eu luto. Mais à frente ele diz assim, eu esbofeteio a minha carne todos os dias. Então veja, Dilson, para nós sermos consistentes, nós precisamos vencer a nossa carne. Nosso espírito precisa estar acima da nossa carne. Então aqui está o nosso espírito, aqui está a nossa carne, porque é impossível nós não vivermos aqui também nessa terra e desfrutarmos daquilo que tem. Sim. Mas a nossa carne não pode estar então inverso do nosso espírito, porque se ela fizer isso, acabou. A procrastinação, ela para. Eu conheço pessoas, por exemplo, que pararam de fumar anos e anos e de repente voltaram, né? Vacilaram e voltaram ao seu vício. Pessoas que eram dependentes, então, de drogas, de repente conseguiram se libertar, mas nas primeiras dificuldades volta, então, o seu problema. Por que isso? A consistência, ela não tem nada a ver com se você, então, tem um grau de superioridade intelectual ou estudou mais do que algumas outras pessoas, ou se você tem mais dinheiro do que outras pessoas. Ele não tem nada a ver sobre isso. Né? Consistência é um hábito que nós precisamos adquirir na nossa vida. Né? E ser constante. Constante fazendo, então, pequenas coisas todos os dias, né? Para que os resultados aconteçam. Né? Teve algum hábito que mudou na sua vida depois daquela campanha? Sim, foi forte, pastor. Por exemplo, a leitura mesmo. Eu tenho um monte de livro e eu não conseguia terminar. E graças a Deus... Você era daqueles que começava a ler o livro e parava? E aí parava. Não conseguia terminar, concluir.
Aí eu consegui, peguei um livro, falei, não, peraí. O primeiro livro foi do livro da Shofar. Lembra? Eu falei, pastor, tinha comprado, veio o livro. Eu, em 20 minutos, eu destronei o livro. Todinho. Aí eu olhei e falei assim, mas peraí. Como que... Aí, sabe como você fica pensando? Fala, não, peraí, eu tinha dificuldade. Como é que eu li em 20 minutos, meia hora, um livro? Eu destronei ele inteiro. Aí eu percebi que eu tinha feito com prazer, porque eu queria fazer aquilo. Era com prazer, era diferente, não era uma coisa assim que falasse, nossa, eu vou fazer, isso vai demorar, vai dar trabalho. Não é umas coisas que eu estava limitando, entendeu? Então, na hora eu olhei assim e falei, não, peraí, eu fiz com amor, eu queria receber isso. Então eu comecei e eu entrei naquele livro, eu queria terminar para concluir. Aí foi aí que eu comecei, falei, não, peraí, eu vou começar. Aí comecei um livro, aí eu comecei outro livro, aí eu fui estudando, e tanto ela, porque eu mesmo, pastor, sou uma pessoa que eu leio a Bíblia todos os dias, graças a Deus, sou uma pessoa que tem hábito de leitura. Eu amo a leitura. E leitura, assim, para mim, eu leio todo dia, eu leio a Bíblia. Então, eu falei assim, peraí, não faz sentido. Entendeu? Eu, uma pessoa que tem hábito, ama ler, e lê a Bíblia todo dia, procrastinar um livro, não faz sentido. Eu falei, o tanto de livro que eu tenho aí, irmão, o que acontece? Eram livros que já era para ter terminado de ler, e não leio. E cada dia que vai acontecendo, Deus vai dando direção, eu vou comprando mais livro e não vou lendo. Entendeu? Então, lá em cima é igual, pastor, aquela situação, né, de você pegar uma Bíblia, colocar num suporte e deixar lá no Salmo 91 dizendo que vai proteger a tua casa. Não vai. Você não vai resolver. Então, é a mesma coisa, tá tudo lá empilhadinho, lá bonitinho, e eu falar assim, não, eu tenho isso aqui, é igual eu acho engraçado. Eu no meu quarto fiz um quarto de intimidade. E no meu quarto, né? E aí eu peguei meus livros, tudo, falei assim pra Rosinha, eu vou tirar da estante, vou pegar meus livros e colocar tudo no quarto. Aí eu fui lá, coloquei tudo bonitinho, deixei tudo organizadinho. Eu falei assim, ó, agora aqui eu vou consagrar, vai ser meu altar. Vai vendo. Aí fui lá, coloquei tudo bonitinho, mas coloquei lá, mas cadê que puxava um livro pra ler? Está E lá... tô orando e nada. Mas não demorou o quê? Não demorou 4 dias. O altar caiu por terra, né? Quando foi olhar, já tinha caído o suporte, com os livros já tava tudo pro chão. Então, eu olhei assim, papai, não é assim que funciona, entendeu? Então, vamos começar a ler. Então, aí eu comecei a pegar, eu falei, não, vai um livro. Você sabe disso. Aproveitando esse ensejo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso com o nosso público de hoje. As pessoas que estão muitas vezes na igreja ou têm então o coração voltado para o evangelho, algumas delas têm muito misticismo. Isso sabe? mesmo. Achando que aquilo vai proteger, achando que aquilo vai então ajudar, achando que daquela forma então vai fazer. Vamos parar para pensar e observar alguns pontos que nós então já até passamos por essa fase. Existem pessoas que falam assim, eu vou colocar então o talit para me poder orar. Isso. E se eu colocar o talit, então eu vou estar protegido ou eu vou estar mais perto de Deus. Só que o talit não vai mudar nada na vida da pessoa. O que vai mudar a vida da pessoa é a intimidade com Deus. A pessoa pode ter todas as Bíblias do mundo na casa dela, mas se ela não usar, não ler, não vai servir de nada para ela. Verdade. Você pode ser um colecionador de livros, você pode ter uma estante maravilhosa. Eu fico olhando, tem gente que posta até alguns lugares assim, né? Tem aquelas estantes de livro, né? Eu confesso dizer que eu sou uma pessoa que eu leio bastante livro, mas eu nem exponho meus livros. Eu acabo guardando, deixo ele lá quieto, lá, porque os livros têm que estar aqui dentro. E aqui dentro, para poder então mudar tudo na nossa vida. São ferramentas, então, né? Nós não podemos ser místicos, né? Nós precisamos ser o quê? Espirituais. E espirituais é o relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a história de Daniel ele tinha uma prática muito especial, que era a prática de orar 3 vezes por dia. Nós estamos nos 21 dias de propósito, em oração 3 vezes por dia, né? Então, nós oramos então 3 vezes por dia, nós estamos lendo o livro de Daniel, nós estamos então buscando então um conhecimento melhor e uma intimidade com o Senhor. Quando nós olhamos Daniel lá jogado na cova dos leões,
né? Ele foi jogado na cova dos leões e saiu intacto de lá. E a Bíblia diz que logo na sequência foi lançado então os homens. Isso. E os leões devoraram eles do alto, né? Porque aqui muitos não falam dessa parte, Não. porque assim dá para entender assim, mas tudo bem. Talvez os leões não estavam com fome. Os leões não comem realmente toda hora. Se eles não estiverem com fome, eles não vão comer, né? Mas como ele não estava com fome com Daniel, estava com fome então minutos depois que foram lançados então aqueles homens e eles pegaram Mulheres então eles e do crianças alto, e tudo entende? que Do alto eles pegaram, né? Foi. Então, diante dessa situação, por que Deus livrou Daniel da cova dos leões, né? Dentro da cova dos leões? Porque Daniel ele tinha uma prática, ele tinha uma constância. Daniel ele orava, né, 3 vezes por dia, ele era uma pessoa constante. É importante. Né? É muito importante isso. Se você não parar, então, para separar um tempo para Deus, não tem como você falar que você tem relacionamento com Deus. Isso, pastor. Né? Eu posso, por exemplo, falar que eu sou casado, mas se eu não tiver relacionamento com a minha esposa, é a mesma coisa de não ter sido casado. Você tem que ter contato, você tem que ter, né, o seu momento, você precisa ter, então, o seu relacionamento, porque assim você vai estar, então, testificando, né, o casamento. Sim. A mesma coisa é a vida cristã. O que testifica a vida cristã? O relacionamento com Deus. A oração, a intimidade. E hoje nós vamos bater firme aqui nesse negócio aqui. Por quê, Dilson? Pessoas de sucesso fazem constantemente o que pessoas normais fazem ocasionalmente. Isso. Eu já tenho 25, 27 anos já de convertido, já praticamente, Dilson. Eu vi, durante todos esses anos meus, que eu vejo então as pessoas, e agora 12 pastoreando à frente então da igreja, eu percebo que algumas pessoas elas querem ter resultados bons sem fazer então o processo. Isso. Né? Sem fazer o processo. Isso. Então, vamos pensar. Você come miojo? Eu como mais ou menos, viu, pastor? Eu como. Não, mas o que é comer mais ou menos? Você assim, come? Eu não sou fã, mas quando você precisa. Quando precisa. Eu não como miojo, não, sabe? Mas assim, eu vejo as minhas crianças lá comem miojo, né? E aí, se você olhar para o miojo, por exemplo, o que está lá dizendo lá? Que você tem que cozinhar, ferver a água. Isso. Né? Aí depois você deixa então o macarrão dentro da água fervendo, né? Quente no caso, por alguns minutos, coloca lá o pozinho lá, pronto, a comida está pronta, não é isso? Só que se você pegar uma jarra de água gelada e colocar o pacote de miojo dentro e colocar então o tempero, dá certo? Não. Por que não deu certo? Porque o processo é outro. O processo foi outro, não foi? Isso. A mesma coisa são a vida das pessoas, Wilson. Elas querem que a vida delas dê certo, mas o processo elas não fazem. Começa, né? Quantas pessoas que eu vejo falam assim, pastor, ora por mim. Você ora. O demônio sai? Claro que sai, nós somos homens de Deus. Sim. Então o demônio vai sair da vida da pessoa. Mas a Bíblia diz que o demônio sai e fica do lado. Aí a pessoa não cumpre o processo, não anda com Deus. Não vive então o princípio com o Senhor. O que vai acontecer? Aquele demônio vai e entra novamente na vida da pessoa. Dilson, uma vez eu fui expulsar um demônio e era madrugada já. Não me lembro que hora que era não, mas era madrugada. Me ligaram para mim e eu fui expulsar o demônio. E eu cheguei na casa dessa pessoa para expulsar o demônio, estava ele e a mulher então em casa. E o cara estava tão possesso que eu vi o demônio. Entendeu? Foi uma das vezes mais fortes que eu vi, então, a manifestação de Satanás. Sim. E eu comecei a orar por ele, isso tem já uns 8, 10 anos, mas eu nunca vou me esquecer daquela cena. À medida que eu orava, o demônio saía de dentro dele como saía realmente, assim, um bicho de dentro dele. E ele ficava normal, ficava lúcido, né? Uhum. E aí, de repente, 5 minutos, ele dava uma bobeira e o diabo entrava dentro dele de novo e ele começava. O peito dele, eu estava orando por ele em cima da cama dele, o peito dele assim, andava dentro dele assim, parecendo que tinha uma cobra dentro então da barriga dele. Ixi. O demônio então andava dentro da barriga dele, o demônio forte, feio, entendeu? Que conforme ele saía assim, eu via assim, ele tinha então rosto assim de animal, chifres como chifres de bode. Sim. Corpo, tronco dele parecia tronco de homem forte, robusto, sim, entendeu? E a parte de baixo era como se fosse pés de aves.
Entendi. Era dessa maneira que então eu estava enxergando, né, o demônio. E era nítido. Cara, ó, eu chego a me arrepiar de lembrar da situação. É forte. Eu expulsava aquele demônio, o demônio saía da vida do cara. Mas de repente, voltava lá de novo. E essa luta foi mais ou menos alguns minutos, talvez uma meia hora, 40 minutos, até que então o demônio saiu definitivo e ele foi embora da casa. E esse cara levantou da cama, ele estava todo suado, estava assim, estava bem complicada a situação dele. E ele foi tomar banho. E assim, eu sentei no sofá dele, e no que eu olhei assim, dentro então de um armário dele, tinha então uma imagem. E ali, além daquela imagem que tinha ali dentro, ainda havia uma caixa. E eu esperei ele tomar banho, chamei ele e disse, olha, é o seguinte, você sabia que atrás dessas coisas o demônio se esconde? É, pastor, sim, é. Aí a mulher dele chegou, Dilson, com uma caixa desse tamanho. Eu acho que o pé dele devia ser uns 44. E ele tinha uma caixa de sapato cheio de filmes, então, pornográficos lá dentro. O diabo, então, estava usando aquela situação para aprisionar aquele homem. Olha que questão. E eu mostrei para ele o caminho. Bom, moral da história, ele não decidiu por Jesus. E por ele não decidir por Jesus, o diabo destruiu a família dele. Nossa, misericórdia. Sim. Não basta você ir e orar. Não basta você receber uma oração, você precisa ter uma fé constante. Então, o primeiro ponto que eu quero falar disso com você hoje é: nós precisamos saber o porquê. Por que nós temos que ser consistente? Por que nós temos que ser constante? Se nós não formos constante, a vida não vai mudar. Ou você escolhe ser constante, consistente, ou a vida não vai mudar. Com certeza, pastor. Isso aí é muito forte mesmo, porque, na verdade, na nossa vida, na minha vida, na vida de todos nós, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, né? De escolher o bem e o mal, né? Todos nós temos esse direito. Então, se você quiser escolher o bem, você escolhe o bem. Se você quiser escolher o mal, você escolhe o mal. Tudo bem também. Só que, na hora da colheita, é o que você não vai ter como fugir. Então não adianta, é como Jesus disse, né? Não tem como árvores boas dar frutos ruins. Então é bem complicado. Já aconteceu isso comigo também, também numa situação, só que a moça estava com anorexia. Ela estava pesando 20 quilos e estava num estado, eu achei que era terminal. Mas ela queria aquilo. Ela queria viver aquilo. Ela não queria ser liberta. E eu falava para ela, conversava com ela, não, saia disso, o que te causou isso? E tentava conversar com ela. Ela falou, não, eu decidi de repente. Uma pessoa que queria ficar só dentro do quarto, no escuro, não queria ir para fora, não queria comer, via naquela situação precária. E a mãe dela falava para mim, falava assim, pastor, eu não sei mais o que eu faço. E eu falei assim, não, vamos orar. E a gente começou a orar, e ali, de repente, manifestou o demônio na mãe dela, porque ela não aguentava receber naquele momento uma entidade. Na situação que ela estava, ela morria. E a mãe dela que recebeu a entidade, e aí eu tentava expulsar e não conseguia. Ele ria da minha cara. Você quer ver uma coisa que me frita, pastor? A gente tá aqui, mas isso me frita, é quando já começa a dar risada. Porque eu sei que tem alguma legalidade, alguma coisa que ele tá achando que eu não sei. E aí, o que ele faz? Ele começa a querer fazer gracinha. E ele começou a rir e falava que não saía. Eu falei, não, Satanás, eu vou achar. E consegui expulsar ele. E ele falou, não saio. Quando eu expulsei, eu falei assim pra ela, cadê sua Bíblia? Ela falou assim pra mim, tá aqui, pastor. E me deu a Bíblia. Eu falei assim, eu vou abrir uma palavra aqui pra você, que eu tô sentindo, e comecei a desfolhar a Bíblia. Quando eu desfolhei, pastor, tinha patuá de centro espírita, tinha folha não sei do que lá. Eu nunca vi aquilo na minha vida dentro de uma Bíblia. Dentro de uma Bíblia. Então, aí ela... Isso. Aí ela olhou assim e falou assim, patuá, saquinho de patuá. Eu olhei assim pra ela, eu falei, mas que é isso? Ela olhou... Faltava ter guiço de cascavel. Só faltou isso. Aí ela pegou e falou assim pra mim, não é, pastor, sabe o que é? É que esses dias eu tava num centro, porque eu fui buscar pra libertação dela.
Eu falei, misericórdia, Jesus. Não Isso é esquece. desespero, Dilson. Eu falei, As pessoas começam a querer buscar em tudo quanto é lugar. Falei, não, Jesus é a luz do mundo, ele vai resolver o seu problema. Aí eu catei, anulei, levei num corguinho, joguei, falei, ó, vai embora em nome de Jesus esse negócio. Despachei, falei, vai embora, em água corrente. Mas tentei, conversei com a moça não quis, ela decidida, falava, eu não quero. Eu falei pra ela assim, ó, leva ela numa psicóloga, né, uma pessoa desses cargos, né, para ela poder fazer um tratamento psicológico, né? Isso aí muitas vezes é também da mente da pessoa. Isso aí, então ela precisa de um tratamento, porque não adianta eu vou ficar falando, e ela vai falando não. No mundo espiritual isso é muito forte. Ela precisa aceitar, porque se ela aceitar Jesus hoje mesmo Jesus muda a história dela. Mas ela não quer, e Jesus não entra assim, o Espírito Santo não entra forçado. Então, você que está em casa nos assistindo, amado, isso é muito importante. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando decidimos uma mudança na nossa vida, nós recebemos a luz de Cristo na nossa vida, tudo começa a mudar. Quando você diz não, porque tem muitas pessoas, pastor, que no momento falam assim, não é a hora. Não é o momento. Não estou preparado. Irmão, você viveu desculpe da palavra que você está em casa, mas você viveu uma vida miserável. Até o momento, aquele momento de você encontrar Jesus. Uma vida massacrada. Virou pão do pé de Satanás. E aí tem coragem de dizer assim, eu não estou preparado. Misericórdia, Jesus tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor, ele tem poder para mudar a nossa história. Isso, ele tem poder para mudar a sua vida, a sua história. Tirar tudo essa vida de derrota, esses pensamentos de derrota que às vezes você tem, que não consegue fazer você avançar. É aquele tipo de você falar assim, não, às vezes até momento você falar assim, eu quero uma mudança, mas algo dentro de você fala assim, não, você não quer. Você já está acostumado, porque na verdade, pastor, nós seres humanos, se nós começarmos a viver uma vida de derrota, nós acomodamos naquela derrota. Nós temos uma mente fechada e ficamos naquela derrota. Não interessa para nós. Você viver não faz sentido. O pastor uma vez pregou sobre isso, eu vi outros pastores pregar e eu falo isso aqui hoje. Gente, não faz sentido. Tudo bem, você aceitou Jesus, você tem Jesus na sua vida, você foi batizado, glória a Deus, você está salvo. É pela graça, não pelo sacrifício, você está salvo. Mas não faz sentido você viver uma vida na miséria, irmão, até chegar lá, no reino de Deus. Sofrer, você não precisa disso. Pastor, mas o reino de Deus é isso, é paulada. Irmão, é paulada sim, irmão. Mas é vitória, é milagre. Quando o crente entra no deserto, não é para ficar para sempre. Aceitar Jesus e você ficar direto. Toda vez que você chega na pessoa, irmão, graça e paz, tudo bem? Irmão, tá mais ou menos. Então, irmão, vai tocando. Essa pessoa é consistente na derrota. Então, pastor, e fica lá, aí você chega lá outra vez, depois de 3 meses, você vê a pessoa de novo, e aí, irmão? E aí, Jesus deu a vitória? Então, irmão, eu tô ainda na derrota, então, irmão, tamo indo. Aquele crente fala assim, tamo indo com a barriga, empurra com a barriga. Irmão, não é assim. Você conhece bastante gente assim? Ixi, como? E aí dá uma vontade de falar, não, irmão, vamos parar? Vamos ver aonde tá errando? Entendeu? Eu sou desse jeito. Entendeu? Eu tô em casa, às vezes, a Rosinha, às vezes. Nós somos desse jeito. Para aí. Não, tem coisa errada aí, irmão. Pera aí, o que tá acontecendo? Tá indo, não tá fluindo. Vamos mudar a estratégia. Da onde que tá vindo o problema? Entendeu? Alguma coisa tá acontecendo, então vamos buscar. Não, eu não sei, porque discernimento humano eu não vou conseguir. Então eu vou buscar a intimidade com o Senhor. Senhor, me dá uma direção. O Senhor dá uma direção. O erro tá nisso, Adilson. Precisa mudar isso. Acabou. É importante. Importante, então, com que você entenda o porquê. Por que você faz isso? Por que nós oramos? Por que nós temos que ter uma prática de oração? Por que nós precisamos ter uma constância de oração? Se nós não fizermos isso,
a vida não vai dar certo. Não muda. Segundo ponto, você precisa entender que as falhas fazem parte do processo. Isso. Nós podemos, Wilson, por exemplo, você citou aqui sobre dieta, que você já começou alguma dieta e parou no meio do caminho. Sim. Você já começou a leitura de livros e parou no meio do caminho. Então, qual que é o caminho da pessoa que procrastina? Ela começou a ler o livro. Aí ela parou um dia. Aí o que ela faz? Ela desiste daquele livro. Isso. Se você parar aquele dia, no outro dia, retome de onde você parou. Você está fazendo dieta, você fez uma semana, 10 dias, 15 dias, aí parou uma semana, perdeu e chutou o pé, o pau da barraca, enfiou o pé na jaca, tudo. O que você faz? Volta de novo e continua. Realmente. Você não pode, então, olhar para um erro que aconteceu e, de repente, mudar o curso. Isso. Os erros fazem parte da nossa vida. Nós vamos falhar no processo, Dilson. Existem momentos que você, então, falha. Isso. Existem momentos que você, então, fraqueja. E eu acredito, e acredito mesmo, que Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, mas eu acredito que algum dia ele não conseguiu orar 3 vezes no dia. Tem momento que... Talvez ele teve de fazer uma viagem, estava, então, fazendo então um translado de um lado para o outro, não parou aquele tempo que ele tinha de costume para fazer, mas nem por isso ele parou a sua sequência. O importante para a nossa vida é a sequência. Sim. Então você começou hoje a ler um livro, teve um percalço, parou, retome de novo a hora que você conseguir continuar e vai à frente, mas vá até o fim. Isso. A hora que você ler o primeiro livro até o fim, você vai ler o segundo e assim por diante. Isso. A primeira vez, por exemplo, eu vejo que há pessoas que fazem um propósito e não colocam data. E isso é muito ruim, né? Exemplo, nós colocamos agora 21 dias desse propósito. Então, 21 dias, nós vamos orar 3 vezes por dia, nós vamos ler o livro de Daniel, nós vamos estudar um livro. Mas a hora que terminar esses 21 dias, nós vamos parar. E aí, então, se você quiser continuar, beleza. Mas o propósito, ele terminou. As pessoas fazem as coisas por tempo indeterminado. Ah, vou fazer uma dieta. Mas por quanto tempo? Não. Vai tocar. Vou fazer. Não tem um propósito. Tira pelo jejum mesmo, né, pastor? Exatamente. Eu vou fazer um jejum, vou fazer quanto tempo? Eu vou fazendo. Vou ver até onde que eu aguento. Não. Faça com um propósito. Chegue naquela data, comemore a sua vitória, comemore então o seu propósito realizado e aí você segue. Se você quiser continuar de novo, tá tudo bem, que nem eu. Se eu quiser voltar a tomar refrigerante agora, Dilson, eu vou voltar. Sim. Meu propósito, então, sabe, não era aquela situação de falar assim, não, agora no resto da vida eu não vou tomar mais refrigerante, não. Meu propósito era 1 ano. Já faz quase 6, 7. Sim. Certo? Então, esse é o caminho. Você vai fazendo depois. Mas, se algum momento deu errado, tá tudo bem, cara. Volta de novo e siga a sua frente. E terceiro, nós precisamos viver o processo. Quem não vive o processo de forma apaixonada disso, você precisa de forma natural, pastor. Você precisa realmente, sabe, ter aquele desejo de fazer as coisas. Natural. Como você falou, né? Poxa, se o jejum para a pessoa é peso, não tá certo. Então tá vendo pela lei, irmão, exatamente, não é pela graça. Porque você não pode fazer. Sabe por que as pessoas têm peso no coração? Porque a religiosidade colocou peso na vida delas. Quando elas olham, eu vou jejuar, elas pensam que elas têm que ficar sem comer 3 dias. Você quer ver ou que nem Moisés no deserto, 40 dias, Wilson. Isso. Você quer ver um exemplo, pastor? O pastor puxou cana, não puxou? Sim. Quando o pastor entrava na paia, que a carregadeira ia carregar seu caminhão, tinha guincheiro, que o pastor vai falar pra mim que é verdade, que eu sou filho de guincheiro, já a gente conhece. Tem guincheiro que ia carregar seu caminhão e ele colocava cana espontânea. Ele pegava, jogava a cana espontânea. Agora, tinha guincheiro que ia a garra de cana e ficava socando na sua carga. Um pouco, soca um pouco e vai indo e encher. Quando chegava no alto de você passar o cabo para você amarrar, o teu caminhão estava num peso dobrado do que o normal, por causa da carga socada. Então, quando você tinha que sair, você tinha dificuldade, que às vezes precisava de um trator para puxar seu caminhão, porque na paia é difícil andar, né? E tinha essas dificuldades, era mais complicado. Mas era um peso para você? Você tinha prazer, você amava o que você fazia. Entendeu? Quando você faz as coisas com amor, é muito diferente.
Entendeu? Você precisa muito ser diferente. apaixonado pelo Você tá processo. entendendo? A dificuldade, o que eu quero dizer, pastor, a dificuldade, o problema, o obstáculo que tá na sua frente pode ser maior o que for. Mas se você não estiver fazendo... Imagina aquele momento se o pastor não estivesse fazendo por amor. Você ia descer do caminhão e ia falar um monte, porque o pastor não era convertido, ia falar um monte de borracha pro guincheiro. Entendeu? Põe essa carga direito. Você tá entendendo? Mas se você faz por amor, pode estar cheio, pode estar mais vazio, pode estar o que for. Você vai fazer com amor, porque você tem amor naquilo que você faz. Então, a mesma coisa é o processo. Entendeu? Independente. Irmão, vamos fazer aí um jejum aí. 10 dias. Você vai fazer o jejum. Irmão, 10 dias? Ixi, só na água e no suco ou um Gatorade, alguma coisinha pra dar uma... Nossa, é forte, que né? A pastora fez 7 dias, né, pastor? 7 dias. 7 dias. Então, eu pensei já, eu falei assim, eu já cheguei quase 3 dias. Eu não consegui mais que isso, né? Porque como eu tenho o problema da minha pressão, então ela começa a querer descontrolar. Então, eu respeitei. Mas eu falei pro Senhor, não, eu quero avançar. Se o Senhor me der essa graça, eu quero avançar, porque para mim não é um peso, eu quero que seja um prazer para mim fazer. Eu mesmo, quando o pastor fez a campanha de hábitos, que a gente começou a fazer, eu comecei a entrar em 2 turnos na noite para orar. Parece loucura, mas eu quis fazer isso. Não por necessidade, não por eu quero fazer para ser louco ou ser mais. Não é ser mais do que ninguém, não. Eu comecei a fazer 2 turnos. Eu comecei da meia-noite à 1 e das 4 às 5 da manhã. Nossa, mas que loucura, você dormir um pouquinho para acordar para orar de novo? Sim. E acordava no mesmo pique. No começo foi difícil, porque acordava já tava lá com sono. Mas depois o hábito de você ir, foi passando o mês, aquilo começou a se tornar prazeroso e você começou a sentir, eu comecei a sentir o retorno daquela intimidade com o Senhor. O Senhor entender que eu queria uma intimidade com Ele. E aí, hoje, pastor, das 4 às 5, eu já tirei. Por quê? Porque das 4 às 5, a Bíblia fala que Jesus, das 4 horas, é o último turno que tem. O pastor faz a live às 5h30 da manhã. 5h30. Nas 4 horas, a Bíblia fala que Jesus saía para o Monte das Oliveiras para fazer a oração. Entendeu? Depois das 4. É o último ciclo do horário, né? Às 4 às 6 da manhã. Às 5h30, a Bíblia fala sobre Jacó, que estava tentando segurar o anjo, para o anjo não subir, porque o anjo subiu às 6 horas da manhã, era o horário que ele subia. A hora que raiou a aula. É um dos horários mais fortes da madrugada, entendeu? É um dos horários, é o último ciclo. É um dos horários mais fortes. O da vigília, ela começa às 10 da noite. Vai até meia-noite o primeiro. Da meia-noite às 2 o segundo. Das 2 às 4 o terceiro. E das 4 às 6 o quarto ciclo. Então, é uma coisa sensacional, pastor. A gente pegar isso. Eu comecei dentro disso daí, neste foco. Só que agora, o que aconteceu? O hábito vai mais longe quando você começa a fazer com amor. Aí sabe o que começou a acontecer, pastor? De meia hora, porque eu tentava 1 hora e não conseguia, porque você estava mais... No começo, você não estava adaptado com isso. Hoje, pastor, se deixar, eu junto. Eu começo à meia-noite, 4 horas da manhã e eu tô na presença do Senhor. Entendeu? Então eu tirei das 4 e deixei só um ciclo, porque eu vi que tava assim, espontâneo, e passa a hora e faz as coisas com amor. Você não tem aquela, tá difícil, mas pastor, mas agora que você tá parado, pastor, é melhor. Não, eu tenho as minhas atividades dentro de casa, irmão. Eu tenho tudo na minha atividade do dia a dia. Na realidade, o que nós precisamos fazer é tornar as coisas fáceis. Sim. Né? Então, por exemplo, prazerosa. A pessoa, ela precisa então começar. Nós falamos sobre hábitos que devemos começar pequeno. Sim. Então, quando nós começamos pequeno, nós vamos então evoluindo. As pessoas não podem querer já de repente jejuar o dia todo, não. Jejuar 3 dias, sim, orar 1 hora, orar 3 horas, ler então um livro em 1 semana, ler a Bíblia então em 1 mês, 2 meses, 6 meses ou até 1 ano. Você não pode ter esse tipo de atividade. Você precisa então começar pequeno. Isso.
inicie seu processo. As suas orações, vamos fazer 3 vezes por dia as suas orações. Não precise fazer ela de 1 hora, 40 minutos, 20 minutos. Não. Faça em 5 minutos, 3 minutos, entendeu? Pare um tempo, pare tudo, desligue seu celular, tire ele de perto de você e faça um momento de conexão com o Senhor. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos e assim sucessivamente. Jejua, por exemplo, né? Uma refeição. Você quer ver um jejum excelente, tanto para o espírito quanto para o corpo da pessoa, e é fácil de fazer? Sim. Você então faz a última refeição sua no máximo até 6 da tarde. No máximo até 6 da tarde você faz ali uma refeição, come um lanchinho, faz alguma coisa às 6 da tarde. Sim. Depois você fica em jejum das 6 da tarde até no outro dia no almoço, que geralmente é meio-dia. Sim. Só com líquido. Aí você toma um suco, você toma então uma água com limão para dar uma melhorada na tua imunidade e etc e tal. Um café sem açúcar. E aí você então chega até no outro dia, meio-dia. Então vamos pensar, ó, das 6 da noite, da tarde, até as 6 da manhã são 12 horas. Sim. Das 6 da manhã até o meio-dia são mais 6 horas. Então nós estamos falando de 18 horas de jejum. Sim. E é um jejum fácil, teoricamente, porque a refeição pesada é o almoço. Então, de repente, faça esse jejum. Vai ser bom para você. Eu faço direto esse jejum, né? Então, para de comer, então, no máximo 6 horas, né? E aí fica até no outro dia, na hora do almoço, só com líquido, tira açúcar, tira essas coisas. Pronto, faz um jejum desse tipo. Sim. Pastor, é muito para mim. Faça o jejum do café da manhã. Sim. Não toma café da manhã, vai almoçar só. Ah, pastor, faz o jejum da janta, do jantar. Não janta. Isso vai fazer bem para você. Vamos ler a Bíblia? Não precisa ler 20 capítulos por dia, que nem o Sidão mesmo. O Sidão agora, né, entrou num propósito que é o Sidão. O Sidão entrou num propósito de ler 100 versículos por dia da Bíblia. Que desafio. Não, ele é pegado, o Sidão é pegado. Glória. 100 versículos por dia. De repente, você não precisa ler 100 versículos que nem o Sidão vai ler. Lê então, sabe, 2. Se você não lê nenhum, você lê 1, você já está 100% maior. Com certeza. E assim por diante, né? Crie coisas, né? Faça de forma, então, pequena, mas constante, então, em sua vida e de forma apaixonada. Tive uma pequena experiência, pastor, não. Sim. Fui orar na casa da minha prima e cheguei lá e minha tia chegou em mim e falou assim, Adilson, sabe o que é o meu... Porque ela é minha mãe espiritual, não modo de dizer, porque foi ela que levou eu e minha família para Jesus. E ela falou assim, Adilson, sabe o que eu tenho mais vontade? Eu falei, não, tia, pode falar. Eu queria falar em línguas. Eu nunca falei em línguas. Eu falei, não, tia. Ela falou assim, não, eu nunca consegui falar em línguas. É o meu maior sonho. Eu falei assim, não, tia, vamos orar. Vamos orar e eu creio que a tia vai falar. Porque isso é um dom maravilhoso, não é difícil. O Espírito Santo ele é livre para ele dar. Quando a gente pedimos e a gente quer. Aí, tudo bem. Aí, quando eu cheguei em casa, aí eu tava lá em casa, aí eu fui orar, quando eu tive a minha vigília, eu fui orar e o Senhor veio e falou pra mim. Falou assim, Adilson, fala pra ela fazer um jejum. Eu falei, fazer um jejum, Senhor, mais do que de comida? Ele falou, não, de boca. Mas de boca, então ela não vai comer, não. Fala pra ela dizer só o necessário. Ou palavras que edificam. Mais nada. Fala pra ela criar um propósito pra mim. De quantos dias ela achar que consegue? Fala assim, não, 3 dias, 4 dias. Fala pra ela fazer esse propósito. Fecha a boca. Só fala o que é necessário. Sim ou não. E você vai ver como o Espírito Santo vai me falar. Porque muitas vezes vocês pecam pela boca. Não falar. E vocês nem percebem. Então, ela quer falar em língua? Fala pra ela fazer um jejum de boca. E aquilo, pastor, foi assim, ó, na minha mente. Eu falei assim, nossa, isso é incrível. Porque não só por hábitos de alimentação, ou não. Olha lá. Tem gente que fica em jejum e fica falando mal dos outros, então, fica vendo.
presta. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, nossa, eu olhei assim, eu fiquei sem palavras, sabe? Sem palavras, pastor. Tá lá e tá pensando coisa errada e tá jejuando, entendeu? Então, pastor, é uma coisa muito incrível. Então, assim, se Deus pediu para que fizesse esse jejum, é porque realmente há uma fraqueza na vida dela que impede. Às vezes é a boca, é a língua, às vezes no modo de falar, ou falar mal, ou alguma coisa entendeu? Então, pastor, é isso aí que o pastor mesmo apresentou, sabe? Então, a gente precisa, e isso tem que ser natural. Tem que ser uma forma natural. Sim. Então a gente tem que buscar o Senhor primeiro, o Espírito Santo, falar, não, mostra pra mim qual é o jejum melhor. Porque não adianta nada, pastor. Vamos lá, vamos falar que isso é covardia, vai. Eu tô aqui e vou falar assim, pastor, vou fazer um jejum. O pastor fala, nossa, você vai fazer um jejum, Dilson? Do que você vai fazer um jejum, Dilson? Ah, pastor, então, eu vou fazer um jejum, eu não vou comer alface. Oh, isso aí pra mim, eu posso ficar um ano sem comer alface, pra mim não vai fazer diferença. Você tá entendendo? Agora falar assim, aí você fala assim pra mim, Dilson, vamos fazer do café. Ih, pastor, aí você tá pegando pesado no café. Ah, me dá dor de cabeça, eu não aguento. Ah, então vamos fazer da carne. Piorou, pastor. Um dos jejuns na minha vida forte, que Deus sempre tem colocado, é da carne. Deus, quando Deus requer de mim um jejum, quando não é um jejum só de água, durante um dia ou 2 dias, tirar parcial, é a carne. O Senhor pede para mim tirar a carne, porque a carne, ela tem um componente que você pode olhar na Bíblia, não na Bíblia, mas estudos falam, os profetas do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, tudo, você pode olhar que eles não comem carne, o jejum deles é de carne. E não só por isso, muitos alimentos derivados, eles se abstêm desses tipos de derivados, porque impede eles de buscar mais a presença do Senhor. Você pode ver um churrasco, que é um exemplo, churrasco. Você vai num churrasco, você vai comer carne, o que acontece com você? Parece que você foi baqueado, irmão. Você fica lento. Você tá entendendo? Você fica baqueado, parece que você foi massacrado, irmão. Ali você não tem vontade de mais nada. Se chegar, não sei, falar assim, ó, vamos encher uma laje ali. Ó, você que está acompanhando conosco aqui, então, nós chegamos ao final desse cast, nós já vamos orar por você. Mas antes de nós orarmos por você, eu gostaria que talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Amém. Quero convidar você para entregar a sua vida para Jesus agora. Talvez você já entregou sua vida para Jesus, mas não é consistente. Uma hora você está, outra hora você não está. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Quero te convidar para ser consistente, para estar realmente diante do Senhor. Firmeza. Quero convidar você para fazer um propósito de orar 3 vezes por dia, de jejuar pelo menos uma vez por semana. Amém. Ler a Bíblia de forma constante, um versículo, alguns versículos, quem sabe, um capítulo por dia, mas você então crescer em sua fé, crescer em sua vida e crescer em sua direção. Quero pedir para o Dilson estar fazendo essa oração junto conosco, pela nossa vida, e nós vamos encerrar então este cast. Dilson, faça a oração conosco. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. E te louvamos e agradecemos também, Senhor, por essas ricas palavras, esses ricos conhecimentos, Senhor, que destravaram nesta manhã, nesta noite, a nossa vida, a minha vida e a sua vida. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, sobre cada um que está assistindo agora, ó Pai, que venha cair por terra todo o impedimento, toda a procrastinação, todo o desânimo, Pai, de avançar. Pai, em nome do Senhor Jesus, entra, Senhor, com poder agora. E eu declaro sobre essas vidas a vitória. A vitória porque eles são mais do que vencedoras em Cristo, Senhor Jesus. São mais do que vencedores, Pai.
Senhor, seja qual for a área, seja no casamento, seja na área financeira, seja no ministério, seja onde for sentimental, seja onde for, Senhor, o bloqueio na mente, no intelecto, no subconsciente, aonde for, Senhor, aonde estiver esse bloqueio, que ele caia por terra hoje. E nós declaramos as bênçãos, o milagre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, viu, Dilson, de você ter vindo. Eu que agradeço. Deus pastor. abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua Nós história, todos. seu ministério. E você, deixe seu like. Já deixou seu like? Já se inscreveu em nosso canal? Aleluia. Compartilhou esse vídeo com alguém? Faça isso. E assim nós vamos romper e avançar em nome de Jesus, tá bom? Shalom, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Viu? Tenha uma ótima noite, você que está nos acompanhando de noite ou em qualquer outro momento que você estiver aí. Que Deus abençoe você. Shalom. Amém. Shalom.